Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa segunda parte do nosso sexto dia de aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. Bom, agora eu quero passar para vocês os slides e hoje, como eu tinha falado para vocês, eu pretendo dar 4 profetas. Tendo em vista que um deles é muito conteúdo, então vou tentar correr agora para poder apresentar para vocês os 4. Mas eu poderia também tentar colocar Obadias hoje, mas não vai dar tempo. Porque eu gostaria de colocar Obadias, lembra da mesma dúvida. Quando foi que ele profetizou? Não sabemos. Então fica um pouco confuso, mas eu até achei aqui. Júnior, eu acho que, olha que interessante, Júnior. Naquela sua pergunta sobre a tradição judaica, no livro que antiga versão minha merece confiança no Antigo Testamento, do Clayson L. Arthur Jr., agora é Panorama do Antigo Testamento, né? Aqui está no capítulo 13, Introdução aos Profetas Obadias, Joel e Jonas. Ele faz uma menção, e eu queria ler com vocês agora. Eu não vou replicar porque eu não tive tempo de escanear essas folhas, então eu não vou produzir para vocês. Por isso que eu gosto de, tem hora, irmãos, que produzir aqui no computador, porque facilita a nossa interação. Você está com o seu livro em mão, Júnior? Pastor Johnny? Não, eu não. Não está? Não. Não. É o capítulo 21 do nosso livro. Ah, é? Então como que está o início? É a introdução aos profetas Obadias, Joel e Jonas. Isso, leia para nós. Pois não. Deve ser lembrado que, segundo a terminologia da Bíblia hebraica, os profetas anteriores incluem 4 livros, que já analisamos: Josué, Juízes, Samuel e 1 Reis. Embora esses livros tratassem da história de Israel, foram compostos do ponto de vista profético. Dá uma pausa até aí. Desculpa. Irmãos, quando eu fizer esses cortes um pouco abrupto, não me tenham por mal educado, tá? Imagina. Como a gente está aqui na interação, eu acho que é importante eu parar para eu... então, desculpe pela interrupção abrupta. Mas, olha, percebam que aqui, Júnior, já dá uma resposta provável. A maneira em que a Bíblia hebraica foi montada. Se a Bíblia hebraica foi montada assim, é porque é o colegiado hebreu, judeu. E podem ver que nós colocamos esses livros, que é Josué, Juízes, Samuel e Reis, como o quê? Como livros históricos. Mas para os judeus, podem ver que eles se encontram livros... profetas anteriores. Eles são chamados os profetas anteriores. Eu, particularmente, me entenda, tá, irmãos? Eu prefiro chamá-los de profetas anteriores do que livros históricos. Essa ideia hebraica, para mim, ela é muito mais significativa do que a ideia, vamos dizer assim, nossa ocidental. Quando eu chamo um livro de histórico, eu destaco uma característica da sua historicidade. Quando eu coloco ele como profetas, eu trago uma definição daquilo que eu enxergo. Então, por exemplo, vou até tentar explicar de outra forma. Quando eu falo são livros históricos, a impressão que dá é que eles contêm só história. Eu sei que não é, mas é como se fosse a ênfase predominante. E eu sei que, dissecando um livro pela sua literatura, isso é possível. Mas quando eu olho com esses olhos dos judeus, da Bíblia hebraica, dos irmãos nossos do passado, antes de Jesus, e eles colocam como profetas anteriores, há um destaque diferenciado. Há um destaque de relevância. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu, enquanto pregava recentemente sobre o Templo de Salomão,
confesso para vocês que veio como um insight, como um presente de Deus para mim. Porque qual que foi a ideia que eu tive? Que no livro de Reis, que é a história da monarquia de Israel, os grandes destaques no livro de Reis são os profetas. E os monarcas que viviam na profecia, que é o grande rei Davi. Pode ver que Saul, o primeiro monarca, desvia da profecia. Davi é o grande monarca que baseia sua vida onde? Na profecia. Davi, ele foi monarca? Foi, mas ele também foi profeta, ele foi poeta, ele foi soldado, mas, sobretudo, ele foi alguém que cumpriu o quê? A teocracia, a escritura. Então, eu poderia dizer que a monarquia de Davi foi baseada na profecia. Vamos lá, Salomão. E o êxito de Salomão? Profecia. Ora a Deus, ama a Deus, faz sacrifício, pede sabedoria, Deus dá sabedoria, ele constrói o templo expande, o reino expande e vai dar ouvido para o conto das 1000 sereias. Pronto, aí a casa caiu. Deus amaldiçoa e divide o reino. Constrói postes ídolos, pode ver. O próprio rei Salomão, que também era um profeta, porque ele escreve profecias de forma poética, mas não deixa de dizer, enquanto ele estava na profecia, o reino dele foi extraordinário, quase se tornou império. Saiu da profecia, foi criar os postes ídolos. Quem não era profeta, vivia a profecia. No livro dos monarcas, quem destaca é a profecia e são os profetas. Em tese, essa ideia hebraica de profetas anteriores, eu acho que resgata um valor muito mais importante do que livros históricos. Entendeu? Então, assim, agora, continua para nós, Júnior. Tudo bem até aí, irmão? Entenderam? Entenderam a minha discussão? Uhum. Comentário? Relevância. Relevância, né? Pode ler para nós, pastor Johnny, por gentileza? Pois não. Embora esses livros tratassem da história de Israel, foram compostos do ponto de vista profético e, possivelmente, os próprios autores eram profetas. Os livros tratados neste capítulo e nos 6 subsequentes são classificados na Bíblia hebraica como profetas posteriores. Estes se subdividem em profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os 12 profetas menores, cujas obras reunidas cabiam em um único rolo grande, que em grego veio a ser chamado de... Nossa, aí judiou aqui, hein, pastor? Aí judiou. Tudo bem, está perdoado. Os 11 profetas, a tradução é essa. Tá ótimo, é isso aí. Então, assim, você vê, profetas posteriores, né? Eles tratam com essa terminologia, né? Mostrando sobre essa diferenciação entre aquele grupo e esse grupo que, no caso, está subdividido entre o reino já dividido, abarcando, inclusive, os 2 cativeiros e o retorno. Tá bom? Tudo bem até aí? Uhum. Tá jóia, então. Então, vamos lá. Vamos agora continuar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês, irmãos, e agora eu quero compartilhar. Inclusive, eu quero ensinar uma coisa também para vocês. Isso vale para a vida, tá, irmãos? Tudo que vocês citarem de alguém, de uma obra, podem ver. Nós estamos aqui com muita frequência citando livros de autores clássicos, Hill, Walton, Walter Jr., nosso irmão Cleide Francisco, outras obras podemos citar, mas sempre dando a fonte de tudo. É um slide, como eu dei o slide há pouco. Agora eu vou passar o material também do STBnet. Nós aqui no nosso seminário usamos muitos slides dos professores do STBnet. Eu, por exemplo, peguei muito material, até porque o nosso seminário ele nasce como uma extensão. Não continuamos como extensão por uma questão administrativa. Eles precisavam que em cada semestre entrasse uma quantidade X de alunos. Então, em virtude disso, houve o desligamento. E nós, como igreja local, assumimos, a igreja quis assumir a responsabilidade, juntamente comigo, do que de dar continuação ao nosso seminário. E por isso, né, nossa construção é totalmente Batista Nacional, tanto pela minha formação quanto pela extensão que veio. Então, assim, o que eu ia dizer para vocês, uma coisa que eu admiro muito também na professora Márcia, ela tem um conhecimento muito vasto, as aulas dela, o material dela
é simplesmente uma professora que vale vocês seguirem nas redes sociais, divulgarem o material dela e aprenderem com ela. Então, o que eu noto nela é essa humildade. Ela cita, por exemplo, a minha professora da USP dizia, ela pega qualquer slide, ela fala, esse slide eu peguei na internet, é desse autor. Então, eu vou estar utilizando também o material aqui dela. O professor Fabiano, quando deu esse módulo, ele já utilizou um pouco. Outras coisas eu ampliei, mas a gente vai estar utilizando agora também o material dela. E agora a gente só vai passar rapidinho o slide de Joel e de Jonas. E aí a gente vai fechar agora e vamos já ir para Isaías e Miqueias. Porque Isaías eu quero gastar um tempo maior, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Ok. Então vamos lá. Deixa eu publicar aqui para vocês. O pastor teve aula com ela nos seus dias? Não, na realidade, Gil, eu conheci ela quando eu estava montando a nossa extensão. Nós montamos a extensão aqui em 2013, a primeira formatura foi em 2015. Nesse período de 2013 a 2015, eu acho que 2014, 15, 16, ela começou a dar aula lá, na sede. Só que nós não nos encontrávamos, mas eu ouvia falar dela. Nós não nos encontrávamos. E como nessa época eu estava dando aula na sede durante a semana, aí eu não lembro os dias, tá? Eu ia para a Comunidade da Graça, na sede da Comunidade da Graça, porque tínhamos uma extensão na sede da Comunidade da Graça. Aí eu dava aula na Comunidade da Graça, dava aula na sede e dava aula aqui em Ferraz. Eu fiquei correndo nessas três. Aí depois o que acontece? O seminário da Comunidade da Graça lá também fecharam a turma, e aí continuei só na sede e em Ferraz. Com a abertura do nosso, eu concentrei muito mais, porque eu precisei de me desdobrar com os professores. Então, eu acabei não cruzando com ela e não conhecendo. Eu nunca tomei um café com ela, mas eu troquei algumas mensagens com ela, ela me atendeu muito bem, e eu tenho, inclusive, aprendido muito com ela. Inclusive, eu já vou até antecipar aqui. Lembra que eu tinha falado para vocês assistirem alguns vídeos? Eu quero depois estar passando para vocês também, no final dessa gravação, e dando aqui as referências. Mas, assim, eu aconselho vocês verem as aulas dela, que está público, está lá no site. Aproveitem e divulguem para o maior número de pessoas. E lembrando, irmãos, tanto aqui na nossa casa quanto lá no STBnet, eu diria, vai sempre ter todo o meu apoio, não só nesses seminários, mas em outros também, né? São seminários muito bons, tá bom? O STBnet na sede, a grande beleza é porque a quantidade de professores é muito maior, então vocês acabam tendo essa experiência com vários docentes. Então, aqui em Ferraz, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade nesse quesito, né? A nossa estrutura, nossas finanças. Mas, estou fazendo aqui o meu melhor, espero vocês estarem gostando. Tá bom, meus irmãos? Tá? Uhum. Vamos lá, então. Então, vou compartilhar agora aqui para vocês. Vamos lá. Esses slides. Deixa eu pôr aqui. Joia. Dá para ver bem? Ok. Joia, né? Então, continuando aqui. Vamos lá. Joel e Jonas, e o problema da datação. A professora Márcia, inclusive, trabalha nesse ponto. Joel, o dia do Senhor. Leia para nós, qualquer irmão, quem sentir vontade, pode ler para nós. Autor. Além do nome, quase nada sabemos sobre Joel. Joel era um nome comum. Era filho de Betuel ou Petuel, estes conforme o hebraico. Data. Joel não deu indicações precisas de data, então não há consenso. Há autores que o colocam desde o século IX a.C., até mesmo após o exílio da Babilônia. Pragas e gafanhotos eram muito comuns em todas as épocas do Antigo Testamento. Para a discussão mais aprofundada a respeito da data, ler o texto indicado para esta aula, a data do livro de Joel.
local. Ao contrário de Amós e Oséias, que se dirigiam suas palavras ao reino do norte, Joel se dirigia ao reino do sul. Então, a professora Márcia, inclusive, ela passa um texto, e aqui ficam as dicas dos livros que eu sugeri para vocês que vocês possam estar pesquisando mais. E também outras obras, tá bom? Esse texto propriamente dito eu não vou disponibilizar. Então, o local, né, pode ver que, ao contrário de Amós e Oséias, as palavras de Joel é específico ao Reino do Sul. Joel, ela põe aqui um slide muito interessante, né, sobre a praga dos gafanhotos, e realmente, né, irmãos, deve ser assustador, né? Você ter uma lavoura, você ter um campo e de repente ver os gafanhotos chegando como numa grande nuvem e devastando tudo. Deve ser um terror para o agricultor. Deixa eu fazer um momento pastoral aqui. Eu costumo pensar, irmãos, que o diabo ele é bem típico. O diabo e as pessoas, eu diria... Me permita, tá, irmãos? Eu tenho até um certo temor de falar isso. Pessoas egoístas. Elas só vão onde tem trigo ou onde tem carne. O lobo só vai onde tem carne ou tem sangue. Uma pessoa perturbada que gosta de fazer até a obra de Deus, mas com exploração, ela só vai onde tem trigo. Ela não vai onde tem problema. Me entendam o que eu quero dizer. Eu posso estar dentro de uma igreja, fazendo a obra de Deus, sendo um falso profeta. Se eu for um falso profeta, eu jamais vou gastar tempo com o órfão e com a viúva. Eu vou gastar tempo aonde tem trigo e aonde tem carne. Está entendendo? Os meus cultos vão ser do empresário, não vão ser do mendigo. Os meus cultos vão ser da conquista, não vai ser da cesta básica. Está entendendo? Uhum. Porque cuidar de mendigo, cuidar de criança abandonada, o que ela pode me oferecer? Nada, a não ser trabalho. Trabalho, dificuldade financeira que eu vou ter que levantar recursos. Ou seja, vou ter que ter equipes. Mas e o empresário? Opa, o empresário vai me dar um bom dinheiro. Uhum. Então, por que eu estou dando essa ênfase? Cuidado, irmãos, assim, e aplicando. Né? Podem ver que pessoas, quando você está bem, as pessoas te tratam bem, não porque você é especial, porque você está vivendo um momento especial. No momento em que você passa por uma aprovação, você já não é mais especial. Essa é uma característica de pessoas que têm o espírito do gafanhoto ou o espírito do lobo, que só vai onde tem carne ou só vai onde tem trigo. Eles querem devorar. Por que eu estou falando isso? Porque um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro profeta, segue os passos de Jesus. Ele tem tempo para uma mulher samaritana. Ele tem tempo para Maria Madalena. Mesmo sabendo que ali tem demônios, só vai dar trabalho. Quando um espírito de porco gasta tempo com uma pessoa necessitada, porque ele está querendo fazer da pessoa necessitada um trampolim para a sua glória. Entendeu? Então cuidado, viu, irmãos? Cuidado. A gente vai ver muito disso. Esse é um pensamento útil para a sociedade, não para o reino de Deus. Esse pensamento é útil para os negócios. Eu tenho que montar um negócio com vocês e vocês comigo, se eu sou útil para vocês, se vocês são úteis para mim, se a gente ganha dinheiro juntos. Isso é bom para o mercado de trabalho. Mas para a igreja, não. Para a igreja a gente tem que ter olhos sem acepção de pessoas. E, aliás, os nossos olhos têm que estar sensíveis a isso. E aqui, irmão, fique bem certo disso, viu? Isso acontece, inclusive, no meio pastoral. Você é importante, você prega bem, você é querido. Se você, de repente, passa por uma tribulação, aí você já é descartado. E, infelizmente, as pessoas elas nos veem como um objeto. E isso é horrível. É horrível. E vou até ampliar aqui. Se preparem para esse tipo de coisa. Porque o coração da gente tem que estar sendo nutrido sobre essa questão. Tá bom? A fotinho do gafanhoto, eu me lembrei de várias cenas. E ao longo desses quase 30 anos servindo, uma das coisas que mais eu tomo cuidado é quem tem o espírito de gafanhoto. Né?
Porque o espírito de gafanhoto é se eu sou útil, tenho pão para dar, tenho recurso para dar, tenho conhecimento para dar, eu sou útil. Mas o Raimundo não é útil. Raimundo é usado, um objeto. Cuidado com essa relação. O reino de Deus tem nada a ver com isso. O reino de Deus tem que ser baseado em amor, em altruísmo. Todos são importantes. É óbvio que é melhor o irmão que prega bem, que é consagrado, ou o irmão que dá trabalho. Mas o irmão que dá trabalho faz parte. Esses dias eu conversava com a anciã Cleusa sobre uma ovelhinha nossa. Falava, é a nossa ovelhinha sim, é uma outra ovelhinha. A gente vai ter que cuidar dela para sempre. E é uma ovelhinha que me dá um trabalhão, eu não tenho o que fazer. Agora, entre a irmã Cleusa e as outras ovelhinhas, eu vou falar, não, só quero o time de Cleusa. Não, mas a gente tem que aceitar o time que Deus dá. Porque aquela que dá um trabalhão, amanhã nasce um neto dela, um filho dela, que se desponta para ser um vaso, e aí a gente perdeu o melhor, porque a gente fez acepção de pessoas, e as pessoas notam. Irmãos, isso acontece inclusive no meio pastoral. O pastor passou por um trabalho, uma dificuldade na igreja, ou até mesmo no casamento, ele é descartado, ele já não é mais útil, ele virou um objeto. Não, a vida não é assim. Cuidado com isso. Tá bom? Desculpa, é um momento pastoral. É o espírito do gafanhoto, entendeu? Tá achando que era só aquela época? Tem um monte aí. Tá bom? Continuando aqui. Vamos lá, gente. A estrutura, né, do livro, pode ler? Estrutura. 1. Crise atual. Praga como julgamento. Precisa citar as referências? Não precisa. 2. Praga de gafanhotos como exército do Senhor. 3. O futuro dia do Senhor. Eu gostei demais dessa ideia, né? Os gafanhotos também são um jeito de Deus nos punir. É um jeito de Deus também fazer alguma coisa para a gente abrir os olhos. E o futuro dia do Senhor, como a gente já mencionou. Pastor Johnny, lê agora para nós, por favor. Agora, temas. Dia do Senhor. Joel relaciona a praga de gafanhotos com o dia do Senhor. Arrependimento. Convoca o povo a se arrepender. Como nenhuma acusação em particular é mencionada, a ofensa é desconhecida por nós. Deus promete o derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo. Joel 2, 28 e 29. Agora, olha que fantástico, irmãos. Eu amei essa ideia, né? Como é gostoso você ter uma mensagem que você não precisa ficar apontando. É que nem a mensagem de João sobre o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor, você perdeu tudo. Como você perdeu? Por que você perdeu? Não importa. O que importa é que você perdeu. E agora vamos ler lá em Joel 1,5. Vamos ler? O único apontamento aqui foi esse. Mas será que só era esse? O Dio tinha dito que devia ser tantos pecados, né, Dio? Sim. Mas eu deduzo que tem a ver também, pode ser. Pode ler, Dio, para nós. 1:5. Isso. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. E uma coisa interessante, irmãos, que na questão do vinho, na Bíblia, o vinho remete à ideia da alegria. E o vinho também remete a outra ideia, né? Que é a ideia da prosperidade. Assim como o mel e o leite é prosperidade, o vinho também, além de ele trazer a alegria, ele trazia essa ideia de prosperidade. Então, só que, ao mesmo tempo, Deus nos prospera para que a gente possa ser bênção, mas muitas vezes a gente acaba no meio da prosperidade, se esquecendo de Deus e vivendo para nós mesmos, né? E agora uma outra coisa, Deus promete, depois dessa mensagem de arrependimento, o Espírito Santo. Olha que interessante, irmãos. O Espírito Santo era só para a tribo de Judá? A tribo sul? Não. Para todos. Opa, e aqui o texto está falando só para o meu povo, o Espírito Santo? Quando a gente leu lá em Joel 2, que nós lemos inclusive no início, e depois disso, 2:28, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne. O que isso nos faz lembrar, irmãos? Que o povo judeu
vamos imaginar, ele está profetizando aqui para a tribo sul, para Judá. Mas ele não para apenas e diz para Judá, olha Judá, o Espírito Santo é só para vocês, é só para os judeus, é só para o povo de Israel, tribo do norte, tribo do sul. Ele diz, é para todas as nações. Isso me faz lembrar Abraão. Lembra, Abraão seria pai de muitas nações. Deus separa Abraão, tira ele do meio da idolatria e faz dele agora uma nação para abençoar todas as nações. O Espírito Santo, o projeto de Deus, é o quê? É abençoar todas as nações. Agora, olha que interessante. O pecado que ele se dirige aqui, está se dirigindo para que tribo? Acabei de falar, não foi? Judá. Judá. Ora, ele chama a atenção do povo de Judá, mas o Espírito Santo é para todos os povos. Não parece o pastor pregando na igreja? Né? É o nosso dilema da vida, né? Irmãos, vamos se consagrar, vamos vigiar, e a mesma coisa, né? Só muda um pouco o contexto, né? A nação que ele prega é Judá, que está em pecado, mas o Espírito Santo vai ser derramado sobre todos os povos, porque esse é o desejo de Deus. Quando aquele povo que é sacerdote de Deus se entende que eles são uma peça determinante para a glória de Deus, é por meio deles, agora arrependidos, que Deus vai sacudir. É por isso, irmãos, que eu acredito que, de uma forma bem parecida, a igreja é a luz para todas as nações. Deus não destruiu o mundo em que vivemos nesses últimos 2000 anos por causa da sua igreja. A igreja ainda é o que brilha na terra, é o clarão. Lembra lá a luz do tabernáculo durante a noite? Eu quero acreditar que aqui onde estamos há uma luz que vai clareando ao nosso redor, e assim são as igrejas. Assim são os servos do Senhor, salgando e iluminando. Porque quanto mais consagrado formos, mais o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. E Deus vai usar quem? A igreja. Logo, o julgamento começa entre os de Deus, para depois abençoar os de fora. Eu quero acreditar que quando o Senhor vir julgar as nações, ele vai começar de dentro da igreja. Ele não vai começar lá de Brasília. Vai começar aqui, ó, da liderança de uma igreja, do pastorado, do seminarista, dos obreiros. Aí depois vai para as casas, para onde a gente trabalha. Aí depois vai chegar na política, aí vai, entendeu? Porque quem é que é o sal e a luz? Quem é que é a comunidade de Deus? Interessante, né? Tá bom, meus irmãos? Então, continuando aqui, agora vamos falar, olha o que a professora Márcia, até peguei o desenho dela, agora vamos para Jonas. E aí? Esse desenho é muito legal, né? Bem infantil, mas bem legal. Vamos lá para Jonas, então? Tudo bem sobre o profeta Joel? Tranquilo? Tranquilo, Ok. irmãos? Sim. Perfeito? Quando eu mudei Uhum. a tela aqui, agora vocês estão vendo o que na tela de vocês? Que eu fiz outra configuração. Não, Nos não vendo. tem nada do. Ótimo, então tá bom. Uhum. Agora eu estou me perdendo um pouco menos. Vamos lá. Então, agora eu mudei a tela. Profeta Jonas. De novo. Aonde fica Nínive, Achar. irmãos? Onde fica Nínive? A Síria. A Síria. Na Síria. Era a capital da A Síria. A Síria. Vamos lá. Vamos fazer um passeio rapidinho aqui. Isso é legal demais. Isso é legal demais. Deixa eu pegar aqui com vocês. Olha só. Aqui. Não. Aqui não. Deixa eu só abrir aqui para vocês na geografia. Os mapas de Strong que eu gosto de usar. Olha só, irmãos. A Síria. Aqui, esse mapa ele é legal. Aqui, por exemplo, é só uma... Ele está meio poluído, mas só para vocês terem uma ideia, é como se fosse todo o Oriente Médio, sabe? Mas deixa eu pôr outro mapa, que vai ficar mais difícil de explicar. Aqui. O Império Assírio.
Lembrando para vocês, aqui está Israel, tribo do norte, tribo do sul, Samaria e Judá, capital em Jerusalém. Bom, Nínive está aqui, literalmente acima do rio Tigre. Aqui embaixo é o rio Eufrates. Aqui eles se unem e aqui é Ur, da onde saiu Abraão. Aqui é a Babilônia. Olha que interessante. Então, perceba, onde está Nínive? Então, quando Jonas ele quer fugir de Deus, ele quer vir para cá, irmãos. Ele quer vir aqui para essa região que é para a Espanha. Ele está indo para o outro lugar. Ó, literalmente, Deus mandou ele para Nínive. Ele está indo para o... Por isso que ele é um profeta bem rabugento, irmãos. Tá? Tarsis, é a Espanha. Aqui, ó, estão vendo? Aqui no caso, irmãos, deixa eu tentar pegar outro mapa agora, aqui só para vocês visualizarem melhor. Aqui, ó. Aqui, ó. Tarsis é nessa região aqui, ó, Espanha. Tá vendo? Aqui, ó, a botinha, a Itália, tá vendo? Aqui é a Macedônia, Tessalônica, Atenas. Aqui é a Ásia, que é a Síria, Israel. Na realidade, está aqui, irmãos, ó, o rio Tigre, tá vendo? Aqui em cima é onde fica Nínive, tá bom? Visualizaram? Ficou claro? Uhum. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Bom, os irmãos que fizeram homilética comigo vão lembrar dessa história. Um pregador bem fervoroso estava lendo a Bíblia e disse que o fato da mensagem de Jonas ter sido poderosa ao povo de Nínive foi porque logo depois que o peixe o cospe, ele chega em Nínive babado, com a baba do peixe. E ali com a baba do peixe, ele prega e as pessoas veem que é a baba do peixe e as pessoas se convertem. E aí ele fez aquele discurso bem pentecostal, repleto de iluminação, coisas bem de pentecostal que não tem conhecimento, irmãos. Aqui me entendo, tá? Sou um pastor avivado, mas tem muito pastor pentecostal especial, maravilhoso, que jamais pregaria isso, tá? Mas por que eu estou falando isso? A pregação da baba não casa, irmãos, não dá para casar. Sabe por que não? Olha lá, voltando aqui para o nosso mapa. Irmãos, Nínive é quase a mesma distância. Não vamos dizer quase, mas se a gente pegasse aqui por uma questão de reta, ó. Vamos pegar aqui, ó. É bem próximo, é como se você estivesse indo para a Babilônia, tá vendo? Olha a distância. Eram semanas ou meses, dependendo do que você estaria indo. Se você está indo a cavalo, carruagem, né, carroça, mais rápido. Se você está indo a pé, então não tem baba que aguente chegar lá. Até porque, na realidade, possivelmente, né, aqui até, vamos pegar um outro mapa aqui, irmãos. Aqui, esse mapa aqui é legal, agora vocês vão entender outra coisa. Aqui, esse mapa, só para vocês terem uma ideia, tá vendo aqui? Jope. Jope é uma cidade portuária. Aqui temos os filisteus, que são cidades e tem áreas portuárias que são filisteus. Os filisteus eram navegadores, possivelmente eles vieram da Grécia. E nós temos também outros povos navegadores que são os fenícios. É bem provável que ele vá ter pego a embarcação aqui e alguma dessas cidades portuárias ele deve ter saído. Eu deduzo que pode ter sido até mesmo aqui em Jope. Não sei, né? Mas fica aí uma dúvida, tá bom? É que nem nós hoje. Quais são as nossas cidades portuárias no nosso país? Pode ver que o nosso país ele é praticamente quase totalmente, metade dele é costeiro. São poucas as cidades portuárias. Não são muitas cidades portuárias. De Jope, né? Ele pega navio para Tarsis. Então, ele pega para Tarsis. Mas e depois, onde ele é cuspido? E onde fica a baba? Então a gente não sabe, né? Nós não sabemos.
Será que foi aqui mesmo, em Jope? Será que foi aqui no povo fenício? Não sei. Então é uma dúvida, tá bom? Uma coisa eu sei, não foi a baba que sustentou a mensagem para esse irmão pregar lá em Nínive, porque não dá, não tem baba que aguente, irmãos. Você aguenta caminhar. Hã? O cuspe do peixe foi cuspe de canhão. Então, ele chegou a parar lá em Nínive. Se fosse um míssil, né? Então, até essa ideia, né, essa ideia mais infantil aqui, não dá para fazer, né? Não tem como fazer, né? Exatamente. Não dá. Considerando, acho que tudo que Deus fala pra gente, eu acredito que ele voltou para o mesmo lugar da onde ele saiu, né? Faz sentido, bastante sentido. Falar, você saiu daqui, você vai voltar para cá para ir para onde eu te mandei. Olha, tem muito sentido. A gente sabe do lugar que ele parte, né? Mas não sabe do lugar que ele regressa. Eu deduzo que, sabe, aqui ficam opiniões minhas, tá, irmãos? Eu deduzo que ele deve ter parado em alguma praia ou próximo ali a Jope, e aqueles mesmos marinheiros já tinham contado, a história dele já tinha, sabe, circulado, alguma coisa assim muito grande aconteceu, e agora ele toma fôlego, a comunidade de fé fala, Jonas, quer fugir de novo? Fique à vontade. Mas eu acho que você não tem escolha não. E aí eu me lembro de um amigo, irmãos, que inclusive deu aula aqui no nosso seminário. Ele era um homem muito piedoso, um crente muito consagrado, um obreiro, e todo mundo chamava ele de pastor. E toda vez ele dizia para o pessoal, eu não sou pastor. Eu olhava para ele e falava assim, mas meu irmão, você está esperando o quê? Que um peixe saia lá de Santos, venha subindo os nossos rios, vai para o Rio Tietê, vai lá para o Aricanduva, ele morava do lado do Aricanduva. Espere vir uma enchente, te engula para você fazer a obra. Tem casos que assim, né, é tão grande, né? Então, que a pessoa fica fugindo, né? Tem coisas que não adianta fugir, né, irmãos? A gente só aceita e vai fazer a obra. Então vamos lá, vamos ver os slides. Leia para nós mais, por gentileza. Jonas, autor. Não é possível saber ou confirmar que Jonas seja o autor. O livro foi escrito na terceira pessoa. Data. A aceitação de uma data para o livro de Jonas está ligada à questão da interpretação. Se for aceito como um livro histórico, pode ser datado entre 785 e 770 a.C. No entanto, se o livro for interpretado como fictício, como uma alegoria, pode ser datado em qualquer período. Joia. A historicidade do livro de Jonas. Então, olha só que interessante, irmãos. Eu não acredito que um livro é fictício. Jesus cita Jonas. Então, quem escreve de fato, nós não sabemos, como o slide aqui menciona da professora Márcia. Eu, particularmente, não vejo problema dele ser o autor, mas nós não podemos afirmar. Eu me lembro de algo que eu aprendi com o pastor Ernesto Anines. O pastor Ernesto Anines, ele dizia o seguinte, nunca afirme o que Deus não afirmou. Isso é uma regra, irmãos. Assim como nós devemos falar com toda certeza algo, toda certeza um texto, quando Deus não disse, a gente não põe certeza. É o caso do autor. Eu, particularmente, creio que Jonas é o autor, porque a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Então, o autor que está escrevendo, ele escreve na terceira pessoa. Não é comum um profeta fazer isso, mas pode ser que ele tenha feito isso. Ou foi alguém dos dias de Jonas, registrando a história dele, que não quis se intitular quem escreveu, dando honra a ele. Pastor Enéas, ao afirmar isso, ele dizia, não tenha medo e não fique sendo covarde de dizer que você não sabe. É melhor você dizer algo sendo real e legítimo do que você ficar tentando dizer o que Deus não disse. E eu concordo, irmãos. Muitas vezes a gente diz, não, é isso. Qual é a nossa certeza? Qual é a nossa base? Se não temos, não temos. Agora, não se deixe ser pressionado pela opinião das pessoas, porque a opinião das pessoas, nessa hora, é determinante. Elas querem impor para nós que a gente, de fato,
pense daquela forma. E a gente não vai pensar, irmãos. Nunca a gente vai pensar. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Sobre a data de Jonas, irmãos. Aí já é mais fácil para a gente vai chegar lá. A data de Jonas é um pouco mais fácil. O autor é difícil, mas e a data? Porque a data é mais fácil de chegarmos a esse número. Vocês têm uma noção ou não? No livro vocês já chegaram no livro texto nessa parte ou não? Eu não. Não? Também não. Também Então, não cheguei, não. Jonas não. Então, vamos lá. Então, vamos abrir aqui. Vamos lá. Vocês vão abrir agora, ó. Eu vou ler para vocês Jonas 1, e um de vocês vão ler para mim 2 Reis 14, 25. Jonas 1 diz: Palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Tá bem claro, né? Uma palavra foi a ele era filho de Amitai. E agora leia segundo livro de Reis 14, 25. Segundo Reis 14, 25. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Hefer. Opa! Então a gente nota aqui que Jonas está sendo citado agora onde? Aqui. Reinado de Jeroboão. Exatamente. Vamos lá para o mapa? Para o mapa do nosso irmão André? Olha aí que legal. Então Jonas está aqui, ó. Literalmente. Reino do Norte. Por essa razão. Está sendo citado durante os dias de Uzias. Então é bem possível que foi essa. Pode ver que o texto mostra, inclusive, o pai dele. Né? Então, ficou claro aqui? Sim. Reino do Norte, né? Exatamente. Né? E pode ver que até faz uma citação de profeta de Gat-Hefer. E quando a gente pega essa região aqui, só para vocês terem uma ideia, Gat-Hefer, olha só. Ela ficava aqui, ó. Vou até mostrar para vocês num outro mapa. Esse mapa aqui. Aqui. Não é isso. Pastor, Aqui. Oi, pode falar. eu já li comentários bíblicos a respeito de Jonas, que talvez ele pode ter assistido muito sofrimento por causa do povo assírio. Provavelmente amigos morreram na sua frente, os familiares, e por isso talvez ele teve alguma resistência de pegar para Nínive. Sim, sim. Sim, claro. Ser traumatizado por essas... Exatamente. Não tenha dúvida. E a gente vai chegar lá. Obrigado, Gil. Aqui, ó. Gat-Hefer. Tá vendo aqui? Uhum. Próximo ao Monte Tabor. Sim. Conseguem ver? Próximo ao Mar da Galileia. Sim. Então, possivelmente, ele foi um profeta na Samaria, nos dias de Jeroboão. Agora, olha que interessante. Vamos lá, olha que legal. Vamos voltar. Ó, 785 a 770. Certo? Uhum. Agora, vamos pegar outro detalhe aqui. Quando que foi que nasce Tigrat-Pileser, que ele começa a reinar? 745, não é isso? Isso. Ó que interessante. Mas aqui, nesse período, a Síria já era um grande império. Deixa eu pegar um outro mapa aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Olha como ela é. Por isso, irmãos, quando a gente está estudando a introdução ao Antigo Testamento, é super legal que a gente fique observando os mapas, ó.
E por isso que eu tenho essa paciência aqui com vocês, para ensinar esse manuseio. E olha, irmãos, como eu gosto de Bíblias com mapa. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Genebra, aliás, ó, não sei se deixa eu mostrar aqui, deixa eu alterar. A Bíblia de Genebra, aquela Bíblia, né? Os mapas dela são magníficos. Olha só. São mapas lindos. Então, eu particularmente, eu gosto muito de... que eu estou lendo a Bíblia, eu vou para a cidade, que nem agora eu fiz, né? Que a gente acabou de ler um texto e já fomos para o texto. Que cidade é essa? A gente visualiza melhor o momento, o contexto, o episódio, entendeu? Então, voltando aqui, ó. Nesse período, a Síria, ela já era grande. Nesses dias, irmãos, ainda o Império Assírio não tinha bargado aqui ao Reino do Norte, mas eles já pagavam tributos. E a Síria já era grande. Guardem isso, a Babilônia já era grande e o Egito também era grande. Lembra, depois que o povo de Deus sai do Egito, há uma desestruturação no Egito, mas eles continuam sendo fortes. Ou seja, o Império Egípcio, ele continua, houve problemas, ele perde força, perde, mas isso não quer dizer que ele vira um cavalo manco, entendeu? A Babilônia, a mesma coisa. E a Síria, a mesma coisa. Quando ele se torna um império dominante, é outra história, entendeu? É aí onde entram essas fases, em que um acaba vencendo o outro e se tornando, mas é como se fossem vários impérios simultâneos. O Império Egípcio, o Império Assírio e o Império Babilônio. Cada um vivendo o seu momento. Mas eram só eles? Claro que não. A gente tem que lembrar, irmãos, por exemplo, também do Império Chinês aqui. Então, assim, sempre houve essas questões de dinastias. É como hoje, irmãos. Quando a gente pensa, por exemplo, na Inglaterra, irmãos, vamos pensar que a Inglaterra sempre foi praticamente um império. Ela teve as suas colônias na África, teve as suas conquistas na Ásia. Pode ver, vai tendo essas mudanças. Hoje é o Império Americano? É o Império Americano. Mas percebam, a influência dessas grandes nações no mundo nunca mudou. Né? Enquanto o ser humano é o ser humano, sempre vão tendo essas conquistas, tá bom? Tudo bem até aí? Bom, vamos lá então. Continuando aqui. Então, o autor, a data. Tá bom? Ficou claro então a data, irmãos? Ficou, né? Uhum. Mais uma vez, Nínive, né? Aqui, ó, a professora Márcia, ela até pega aqui, por exemplo, e coloca esse slide com as datas, né? Ó, os hititas viveram em 2500 a.C., os assírios foi 900 anos antes de Cristo, ou seja, aqui em 900 anos antes de Cristo, eles já tinham força. Eles vão conquistar praticamente 150 anos depois a tribo do norte. Mas a influência política deles vai ser imensa. Então aqui é bem interessante esse mapa, porque vai mostrando um pouco os sumérios, os acadianos, os caldeus, que aqui no caso seriam os novos babilônicos, tá? Uhum. Então, joia. Aceitando a historicidade. Quem quer ler para nós agora? Quer ler para nós, Júnior? Ok. Os fatos seria situado na primeira metade do século 8 a.C., ocorrendo, portanto, um período de grande otimismo no Reino do Norte. O Império Assírio, que demonstrou sua força no século 9, entrou em declínio, deixando Jeroboão II livre para reconquistar boa parte do território pertencente a Israel na época de Davi e Salomão. Dá uma pausa até aqui, Júnior. Olha que interessante. A professora, ela até faz uma citação chamando o Império Assírio, que ela tinha demonstrado sua força no século 9. No entanto, normal, tem alguns momentos de transição, como acontece até hoje. Se perde a força, se perde aquela barganha política, se perde aquele poder. São períodos de dificuldade, então eles não avançam tanto, mas também eles não retrocedem. Então, o que acontece? Pode ver que Israel, nos dias de Davi e Salomão, não se tornaram quase que um império? Foi. Sim.
Por quê? Os outros Porque estagnaram, né? exatamente, enquanto uns se estagnam, outros continuam avançando. E é isso que a gente, irmãos, é que nem agora a gente está vivendo, né? Os sociólogos estão dizendo que o milênio agora que iniciou, né, recentemente, esse novo milênio, novo século, principalmente o milênio será chamado milênio asiático. Possivelmente o mundo passe por essa transição. Pastor, o senhor está dizendo que os Estados Unidos vai deixar de ser a maior economia do mundo? Sim, segundo as pesquisas. Quando isso vai acontecer? Qualquer hora, a China passa a ser a maior economia, passando a ser a maior economia, lembra da aula passada? Das cartas. Aí, pastor, mas peraí, até esses dias a China era o quintal do mundo, era o quintal, agora já não está virando mais o quintal, agora já está virando de quintal, de produção, está virando possivelmente agora os patrões. Sem ocupação territorial, né? Sem ocupação territorial. Como era antigamente. E agora imagine com poder de barganha e de influência. Está entendendo porque Taiwan é determinante para a China? Sim. Está entendendo porque os Estados Unidos defendem Taiwan? Porque aqui, na América do Sul, tem as Ilhas Malvinas, que pertencem à Inglaterra? Porque nós temos na costa brasileira, ali perto de Belém do Pará, territórios que pertencem à França? Sempre foi assim, pastor? Sempre foi assim. Mas pertence à França? O que a França tem a ver com um território ali perto do norte do Brasil? Tem tudo a ver. Domínio, irmãos. Sempre foi assim, irmãos. Geopolítica. É o imperialismo. Pastor, então a gente vai botar o joelho no chão. Não, aí gente como igreja bota o joelho no chão e pede para Deus dar sabedoria e vamos cuidar do nosso Brasil. E vamos nos proteger, vamos expandir as fronteiras. E quando se um dia Deus nos permitir ser grandes, que a gente possa ter também situações estratégicas para a gente se preservar. Por quê, pastor? Porque a gente não sabe como são os homens, como são os impérios. Por que os Estados Unidos defende tanto Israel, irmãos? Geopolítica. Israel é a porta para o Oriente Médio. Vamos lá, um mapinha aqui, um detalhe aqui de geografia. Vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui um outro mapa maior, aquele outro que eu tinha mostrado para vocês. Esse daqui. Quando você está aqui, e você passa e entra pelo Mediterrâneo, que você literalmente apoia Israel, você tem acesso a todo o Oriente Médio. Você tem acesso à Ásia. Entendeu? Então é estratégico, irmãos. Pastor, mas aqui não foi intervenção de Deus? Sim, irmãos, Deus está na história, mas a gente também não pode ser ingênuo de que são tomadas de decisões, são situações estratégicas, são questões geopolíticas. Então, eu até indico para vocês, assistam o professor Roque. É muito bom, ele vai fazer várias palestras explicando os contextos da geopolítica, isso é muito legal. Pastor, é sempre assim? Não. E vai ser legal hoje, irmãos, hoje vai ser legal essa conclusão da história de Jonas, porque a gente vai falar um pouco dos povos marítimos. Isso é muito legal. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, beleza até aí? Ok. Tá, continua, Júnior, por favor. O Império Assírio demonstrou... É isso, né? Isso, agora é o 3. É o 3, né? Tiglat-Pileser III ainda não havia subido ao trono. Opa! Quando ele sobe, ele é expansionista, lembra? Continua. Sim. A expansão territorial, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, trouxe mais prosperidade que em qualquer outra época anterior da história de Israel. Isso já foi abordado quando falamos do profeta Amós. Ou seja, irmãos, nesses momentos de paz, ou que um reino ou império não estava em expansão, e esse rei era um rei inteligente, havia uma prosperidade. Irmãos, isso é muito importante. Se hoje, irmãos, a gente com um bom emprego muda toda a história da nossa família ou não? Um bom emprego. Só um bom emprego para o papai. Você passa a ganhar o dobro, o triplo, o quádruplo, 5 vezes mais. Mudou a história da tua família. Sim ou não? Imagina uma nação em paz e prosperando. A questão da economia está ligada diretamente à questão da produção,
está ligado diretamente à questão da evolução intelectual. A economia ela está totalmente ligada, irmãos. Não tem como. Com a economia boa, você investe em estudos. Sem economia, os estudos, não é que eles não são importantes, mas eles passam a não ser tão importantes. Por quê? Porque você vai só sobreviver. Você vai estudar para poder atingir novas metas, mas quando você tem dinheiro, o estudo se torna uma obrigação. Porque você até mesmo quer ser mais inteligente para preservar o que você conquistou. Agora, quando você não tem nem recursos, você busca só a sobrevivência. Por isso que na sobrevivência, você está tão cansado que você vai estudar o básico para sobreviver, para ampliar isso, ter uma promoçãozinha. Por isso que essa questão ela é muito importante e a gente deve olhar isso com olhos bem curiosos, tá bom? Continuando aqui. Bom, vamos lá. A estrutura do livro. Pode ler para nós, Gil, por favor. Primeiro chamado e tentativa de fuga de Jonas. 2. Resgate divino de Jonas e sua demonstração de gratidão. 3. Segundo chamado e a resposta de Nínive à pregação de Jonas. 4. Resgate divino de Nínive e a demonstração da ira de Jonas. 5. O direito divino e a compaixão. Joia. O livro de Jonas, eu acredito que todos vocês já leram, conhecem de cor e salteado. E mais uma vez, lembra que há pouco, quando falávamos sobre Joel, nós comentamos que Joel, o Espírito Santo, vai ser derramado sobre todas as nações. E aquela abordagem que você tinha mencionado, Gil, há pouco, era isso. Os ninivitas, eles eram muito cruéis, literalmente. Eles eram expansionistas, eles eram conquistadores, mas ao mesmo tempo eles tinham uma inclinação, uma crueldade muito grande com os povos conquistados. Aonde eles chegavam, eles eram grandes gafanhotos. Eles não só pegavam aquela nação, mas eles trocavam a nação do território, para que a nação perdesse a identidade. Pensem bem, hoje essa questão da identidade não é tão valorizada por nós, mas imagine aqueles dias que a questão da tradição era importante por causa das suas identidades, da sua história, da sua propriedade, da sua terra. Você ser agredido, você ser tirado da sua terra, ir para outra terra e outro povo vir para a tua terra, quando não misturado tudo junto. E aí uma certa perversidade por causa de quem oprime. Era assim que os ninivitas eram. Somado a isso, como eles eram muito conquistadores, havia uma riqueza muito grande em Nínive. Eles eram muito prósperos, irmão. Eu compararia hoje os ninivitas a Dubai. Ao que está acontecendo a Dubai. Não vou nem pôr, por exemplo, Londres ou Nova York, porque eu diria que esses grandes centros já são ultrapassados comparados a Dubai. Pode ver o que é Dubai hoje para o mundo. É o centro do status de tudo, do que é melhor da engenharia, na arquitetura, nos negócios, nos shoppings, nas tecnologias. Prosperidade. Então, na prosperidade é Dubai. Então, Nínive, nesses dias, era um império desse formato. Só que, ao mesmo tempo, eles tinham, além de suas crenças, eles tinham também o quê? Uma maldade. Por isso que Jonas, quando recebe a incumbência, ele se esquece de Abraão. E ele se esquece da sua postura e ele acaba sendo aqui, eu diria, totalmente pequeno e pessoal. Diga, Júnior, você ia falar alguma coisa? Não há nenhum destaque da principal economia da Síria. Nem as capital, digo da Síria, né? Porque todo o país, ele se destaca como a sua maior prosperidade, a sua maior economia. Por exemplo, um lugar é o petróleo, outro pode ser o café. E dizem também, segundo, não sei se isso é uma lenda ou se é fato, que o povo de Nínive também era muito idólatra, e estava relacionado ao peixe. Será que isso confere ou não? Eu não sei te dizer, Júnior, de verdade, sobre isso. Eu não sei. Eu só sei que eles eram muito prósperos, muito ricos na sua maneira de conquistar as outras nações, de impor os impostos. Agora, assim, sabe aquela ideia
por exemplo, a Babilônia, por exemplo, se tornou um império. E muitas vezes a riqueza ela vinha para aquela nação por causa do domínio e da maneira que eles sitiavam outras nações, como fizeram com Israel. E depois de alguns anos ia lá e pegava toda a riqueza e levava. Então imagino que uma nação demorou décadas e séculos para acumular nos seus tesouros, nos seus palácios, eles vinham e saqueavam tudo aquilo. Então Babilônia se tornou muito rica também, e um império muito poderoso por isso. Eu deduzo que nessa expansão de Tiglat-Pileser III foi algo assim. Por isso também, eles já eram fortes, ele era um expansionista, e aí você pega, por exemplo, nos dias de Acabe, como a gente já estudou aqui nas aulas anteriores, o que acontece nos dias de Acabe? Israel passava por um momento de prosperidade muito grande. Então, você dominar uma nação que já está muito próspera, você acaba tendo não só a colheita, a contribuição, passa a deter parte dos tributos e da produção, mas você pega aquela riqueza de cara, né? Que demorou séculos para que as pessoas guardassem. Então, agora mais detalhes eu desconheço, viu, Júnior? Mas assim, Nínive era esse lugar fantástico como Dubai, onde as edificações... E o interessante, deixa eu continuar aqui os slides, é que a gente vai ver que Nínive é mais antigo do que a gente imagina. Lembrei que eu ia falar, era isso, antes de mudar aqui o gráfico. Conhecendo um pouco a história, né? O profeta Jonas é aquele profeta que tem uma missão para fazer, mas dá para ver que ele é mal resolvido nessa questão. Ele é mal resolvido, ele é tribal. Alguém já chamou de o profeta rabugento. Ilustra bem, né? Faz a obra reclamando. Porque depois que ele tem aquela grande conquista que até hoje os estudiosos vão dizer que foi a maior conversão da história da humanidade. O profeta rabugento, depois da experiência do peixe, da baba, o acréscimo do pentecostal, tá? Ele vai para Nínive, prega em Nínive e ganha 120 mil almas. E ainda ele fica triste porque Deus não os mata. É isso que eu quero dizer, que aquela ideia do profeta Jonas, que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, o profeta Jonas ele tinha esse coração endurecido. Mas mesmo com o coração endurecido, Deus cumpriu a sua vontade, salvou os ninivitas e deu uma grande lição a ele e a nós, né? Porque muitas vezes a gente pode estar se tornando obreiros rabugentos também. Deus tem uma obra, a gente sabe que Deus tem, mas a gente olha segundo a nossa visão e não se permite ser trabalhado por Deus. Deus vai nos usar, mas eu diria que nós estamos perdendo uma das melhores fases, que é docilmente ser conduzido como instrumento de Deus. Sabia que Deus ia poupá-lo, né? Pode ver que ele fica bravinho por causa da bobodeira, né? Mas ele não fica feliz por causa da conversão. Olha que loucura. Mais uma vez, lembrando de Abraão, que o povo judeu... Né? Ele queria aquela questão de um povo cruel, ele queria retribuição. Retribuição. Pela crueldade. Ele estava se esquecendo que Deus tinha tirado Abraão do meio do paganismo. Deus tinha levantado a nação... Jonas, né? Deus tinha levantado a nação de Israel como uma nação sacerdotal, que também eles não eram perfeitos. Dá para ver que o viés religioso de Jonas é muito grande. E que os ninivitas agora convertidos estavam fazendo o papel do quê? De uma nação abraâmica. Irmãos, pensem nisso. Você concorda que foi um dos melhores momentos de Israel para ter bases de evangelismo fora de Israel? O que não é uma visão vesga ou míope? O judeu, hein? Né? Pregar para outro povo. Né? Aqui era o grande polo missionário. Concorda? Uhum. Perceba que muitas vezes Deus vai nos mover e a gente vai ficar enclausurado no nosso mundinho, nas nossas plantaçõezinhas, nos nossos guetos sagrados, no nosso templozinho. Tá entendendo? E a gente perde a melhor parte, que é o quê? Ser porta-voz de Deus, onde Deus nos levar. E Jonas tem isso daqui. Então vamos lá, continuando. Irmãos, eu vou ter que parar aqui a gravação. Já deu a hora também? Uhum. Só um segundinho. Mais alguma pergunta? Tranquilo? É interessante, né? O livro de Jonas ele suscita muito debate, né?
Sim, sim. E agora Bom, eu vou parar a gravação, a gente já abre logo na sequência, tá bom, irmãos? Só um segundinho.